No dia 26 de abril de 2016, cientistas descobriram que o óvulo libera grandes quantidades de zinco exatamente no momento que o espermatozoide consegue fecundá-lo. E daí? Calma, eu vou te falar outra pesquisa então. Beleza. Paleontólogos descobriram que há 14,8 milhões de anos, a temperatura da Terra aumentou expressivamente, 7 graus. 14 milhões de anos? Isso é muito tempo, não tem nada a ver com 2016. Calma. Sem utilidade essa pesquisa. Não. Nessa época, vários animais aumentaram de tamanho, principalmente aqueles que dependiam da temperatura ambiente, e outros migraram para fora das zonas tropicais. Cadê a utilidade pública? Então tá, eu vou te falar outra pesquisa básica. Em 1953, dois cientistas que hoje são muito famosos, Watson e Crick, desvendaram pela primeira vez a estrutura do DNA. Isso é importante. E por que as outras não são importantes? Na realidade, tudo é importante, né, gente? Então é isso que a gente vai explicar no vídeo de hoje. Alguns dias atrás, saiu uma coluna na revista Veja dizendo que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, falou que a pesquisa básica é sem utilidade pública, que a FAPESP, que é a fomentadora de pesquisa lá em São Paulo, estava investindo muito dinheiro em pesquisa em universidade, em vez de investir na vacina da dengue, por exemplo. E a Folha de São Paulo também fez uma reportagem e confirmou essa informação. Então, hoje a gente está querendo desabafar um pouco e mostrar que isso não é verdade, que a pesquisa básica é muito importante. Essas pesquisas que eu citei no início, principalmente essa do óvulo e essa dos paleontólogos, que aparentam não ter uma utilidade óbvia, a gente vai descobrir como é que a utilidade delas, e mesmo assim, aquelas pesquisas que não têm utilidade aparente, elas podem ter no futuro. Então a utilidade de qualquer pesquisa básica, gente, é simplesmente nutrir a curiosidade do ser humano. E o cientista deve ser livre para pesquisar, como dizia Carl Sagan no seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Então fala sobre aquela primeira pesquisa que você citou no início, a do óvulo. Sim, a gente viu lá, os cientistas descobriram que o óvulo chamava de explosão de zinco, quando o espermatozoide conseguia fecundá-lo. Isso pode ser realmente uma pesquisa básica. Ela está tentando entender o que acontece quando tem a fecundação. Não tem nenhuma utilidade assim prática imediata. Mas, por exemplo, se a gente for pensar, ela pode ser usada na fertilização in vitro. Quando um espermatozoide fecunda o óvulo e você vê essa liberação de zinco, pode confirmar que um óvulo foi fecundado na fertilização. Consequentemente, ajudar mulheres que têm dificuldade. Exatamente. E entender também como é que é o processo de fecundação, porque até hoje é um processo muito complexo e pouco entendido. Outra utilidade também é entender quais os óvulos são viáveis na fertilização in vitro. Uma das consequências dessa pesquisa foi que eles descobriram que os óvulos que realmente tinham uma chance de serem fecundados e desenvolverem melhor eram aqueles que liberavam mais zinco. Então quer dizer que o zinco realmente tem alguma utilidade aí, apesar de não se saber qual que é, ele só libera zinco. É muito importante essa descoberta. E sobre a questão da paleontologia dos 14 milhões de anos atrás? Sim, muita gente tem bastante dúvida com relação à utilidade da paleontologia. Para que a gente precisa saber de que aconteceu há 20, 30 milhões de anos atrás? Isso também vale para geologia, pesquisas de rochas, descobrir a idade da Terra, descobrir a idade de catástrofes e desastres mundiais que aconteceram há milhões de anos. No caso dessa pesquisa, por exemplo, viram que esse aumento de temperatura não levou à extinção de muitas espécies, como a gente pode pensar. Além disso, o fato de ter aumentado em 7 graus a temperatura causou algumas variações no comportamento dos animais. Então a gente consegue entender o que aconteceria se aumentasse 7 graus hoje. A gente poderia tentar prever, entendeu? Que é mais ou menos a nossa situação atual. Então o estudo da paleontologia antigamente está mostrando que a gente deve evitar subir um pouco a temperatura aí do planeta, que é o que a gente está enfrentando com o aquecimento global, que já é um consenso na comunidade científica. A questão da extinção, por exemplo. Várias espécies de animais se extinguiram nos últimos 100 anos. Pode ser por questão de destruição de habitat, ou então por questão de caça mesmo, como por exemplo o dodô. Será que isso realmente é importante? Será que se, vamos supor, extinguiram 500 espécies nos últimos 100 anos, será que esse número é preocupante? A gente só conseguiria descobrir se é preocupante estudando o passado. Será que há 15 milhões de anos atrás, se 100 espécies se extinguiram no espaço de 100 anos, isso levou a alguma consequência? A gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue estudar o passado. E através de entendendo o passado, a gente consegue ter uma visão melhor de como que vai ser o futuro. Então, para entender um pouquinho melhor, por que o empresário e empresas privadas deveriam investir na pesquisa básica? Pois é, esse é um grande problema, porque hoje em dia o que acontece é que as empresas não têm interesse em investir em pesquisa básica.
Porque a pesquisa básica, como eu já disse no início, ela apenas nutre a curiosidade do ser humano, ela nutre a curiosidade do cientista. Ela não vai te dar resultados práticos a curto prazo. Muitas vezes, como no caso da pesquisa do DNA lá, que descobriu a estrutura, hoje muitos testes, quase 100% dos testes de DNA, se baseiam na estrutura do DNA, que foi descoberta sem outra intenção, sem aplicação óbvia, mas que hoje é utilizado por muita gente. Então o empresário, a empresa privada, ela fica assim, poxa, será que vale a pena investir? Então é por isso que esse dinheiro ele tem que vir de instituições públicas, ele tem que vir do governo. A ideia do governo é justamente não visar lucro. Então, pensando por essa estratégia do governo como um todo, a gente deve investir na FAPESP, na FAPEMIG ou em todas as outras fundações de amparo à pesquisa pelo país. Sim, nós com o dinheiro dos nossos impostos e o governo repassando esse dinheiro para essas instituições de fomento à pesquisa. E muitas coisas que existem hoje, que existem de pesquisa aplicada, instrumentos, tecnologia, ciência, tudo isso veio da pesquisa básica. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o caso do Relenza, que é o remédio, foi o primeiro remédio para a influenza, ele só existe porque algum cientista, nutrindo a sua curiosidade, quis descobrir como é que é a estrutura do vírus, do H1N1, por exemplo. E ele descobriu que no H1N1 tinha uma proteína chamada neuraminidase. Ele foi lá e fez cristalografia de raio-x, é uma técnica para você detectar a estrutura atômica das proteínas, e descobriu que ela era de uma certa forma, ela tinha uma estrutura definida. Com base nessa estrutura, foi possível detectar uma molécula que se ligasse exatamente nessa proteína e conseguia inibir o vírus. É interessante também pensar que se você for andar nos corredores das universidades do país, milhares de pesquisas estão sendo feitas a todo momento, mesmo com dificuldades, com cortes, a gente já mostrou isso no vídeo. E tem muita pesquisa que falha, mas é importante falhar para vir um próximo e aprender com aquela falha. O governo precisa investir nisso, a utilidade pública não vai vir de uma hora para outra, vai vir a longo prazo, e a gente tem resultados disso em outros países, tem exemplos muito bons ao redor do mundo. No caso que você citou da pesquisa sendo feita a todo momento, na própria Universidade Federal de Minas Gerais, tem gente fazendo cristalografia de raio-x para proteínas aleatórias, sem saber exatamente qual que é a função dessa proteína. Hoje em dia, muitas proteínas não se sabe qual a função, e tem gente lá tentando determinar a estrutura. Pode ser que no futuro essa estrutura seja importante. Foi o caso da transtirretina, que é uma outra proteína, também determinada sem uma intenção óbvia. E essa proteína ela é transportadora de hormônios de tireoide e de retinol, que é a vitamina A. Mas aí, quando descobriram a estrutura dela, eles viram que ela se ligava na proteína beta-amiloide, que é uma das proteínas que se acumula e é uma das causas do Alzheimer. Então, a gente vê... É uma coincidência, né? São pesquisas que vão acontecendo e coincidências vão surgindo e gerando curas, gerando explicações para muitos problemas. Não é coincidência, gente. Isso é porque tem muito investimento na pesquisa básica e é preciso continuar esse investimento. A utilidade pública está aí. É essa coincidência que às vezes você ouve dizer por um simples fato aconteceu de descobrir a cura de tal doença. Foi porque teve pesquisa básica. Porque teve muita pesquisa que falhou e o dinheiro veio do governo. Vocês querem o maior exemplo de que falta pesquisa básica e a gente não dá valor à pesquisa básica no Brasil? Sabe a questão do Zika vírus? Zika vírus. Tá demorando aí para ter a vacina do Zika, para entender se ele realmente causava microcefalia, como é que ele entrava na célula, tudo isso, porque nunca teve uma pesquisa básica no Zika vírus. E a gente já fez vários vídeos aqui sobre o Zika vírus. Sim, se vocês quiserem, tá aí na descrição e aqui aparecendo aqui nos sugeridos. E o Zika vírus já está lá na África, já foi descoberto na África há muitos anos. Desde 1947 e não tinha pesquisa nele. Então é uma coisa, é um exemplo prático de como que a falta de pesquisa básica na região da África, que tem muita carência de recursos e problemas em geral, acaba afetando o mundo inteiro. Então, gente, foi muito triste essa declaração aí do governador, mostra um despreparo, principalmente da classe política com relação à ciência. E ele é um governador formado em medicina. Sim, ele deveria falar melhor nessa parte aí, né? A gente espera que talvez tenha sido uma fala fora de contexto, alguma coisa assim, ele não deu nenhuma resposta ainda, mas infelizmente foi isso averiguado pelo jornalismo no Brasil. E outra tristeza, a suspensão das bolsas de pós-graduação para fora do país, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia suspendeu as bolsas de doutorado, as novas bolsas e as renovações.
E isso é muito importante. Essa comunicação mundial de pesquisa é muito importante. Então, quando você manda um brasileiro para fazer um doutorado fora, ele pega ali e adquire um conhecimento muito forte para trazer o Brasil e tentar melhorar o Brasil, transformar numa potência científica, alguma coisa. A gente perdeu isso, pelo menos durante um tempo, por causa dos cortes do governo. Mas bola para frente, a gente está aqui tentando fazer a nossa parte, mostrar que a gente precisa de coisas básicas, de coisas pequenas para formar uma base mesmo, maior. Um conhecimento para a gente poder subir e alavancar esse Brasil para frente. Esse é um dos objetivos do Olá Ciência. Espero que a gente tenha passado essa mensagem para você, que você tenha realmente entendido a importância de se fazer pesquisa básica. Às vezes a gente não entende realmente a aplicação, porque realmente não tem aplicação no momento. Mas ela pode vir a ter. Eu vou deixar todos os estudos que a gente citou aqui na descrição do vídeo. Deem o like no vídeo, ajuda muito na nossa divulgação. Dá um joinha aí se você gostou do vídeo. Gente, isso não dá mais dinheiro pra gente, isso só ajuda na divulgação e trazer mais gente. Tá, beleza. Então tá, é isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar aí o vídeo com seus amigos. Um grande abraço. Tchau. Valeu.